Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição Neoindustrialização, programa que fala sobre a retomada do setor industrial brasileiro como fio condutor do desenvolvimento do país, passando pelos temas tecnologia, mercado de trabalho, formação. Você já sabe, aqui a gente trata do assunto mostrando reportagens especiais super interessantes e conversa com gente especializada em cada tema. E por falar em tema, hoje o nosso assunto é semicondutores, os chips, que são amplamente utilizados. Em que cenário o Brasil está situado na produção desses objetos pequenininhos que movem o mundo? A gente tem aqui para conversar com a gente o Rogério Nunes, que é presidente da ABSEMI, que é a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores. Certo, Rogério? Certo, perfeito. Também presidente... Eu sou presidente da Zilia Technologies, presidente fundador da Zilia Technologies, que é pioneira de semicondutores no Brasil. Maravilha. E o Murilo Pessati, que é especialista em formação, capacitação e recursos humanos da empresa Chipos Microeletrônica, certo? Correto. Estão preparados para a conversa? Sim, vamos começar. Bom, muito bem. Sejam bem-vindos ao programa. Seja bem-vindo você também ao Transição. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho e está também nas redes sociais. Siga @RedeTVT. Veja e reveja todos os nossos programas, todas as 3 temporadas. Bom, eu quero começar o assunto falando rapidamente sobre uma situação enfrentada pelo mundo durante a pandemia. Foi a chamada crise dos semicondutores. Lockdown, guerra comercial entre Estados Unidos e China, aumento da demanda, enfim, foram vários os motivos para que o mundo todo tenha sido impactado pela falta de produção. A utilização dos semicondutores está presente nos seus eletrodomésticos, nos carros, na indústria bélica e em todas as indústrias que usam a computação em sua produção. Aliás, onde mais está presente o chip, Rogério? Bom, André, primeiro quero agradecer pela oportunidade de participar aqui do programa Transição da TVT. Num tema tão importante como semicondutores. Semicondutores é usado praticamente em tudo que nós fazemos hoje, mas é principalmente utilizado na área de computadores, smartphones, celulares, nas redes de comunicação, são largamente utilizados em automóveis, o processo automotivo, mas não podemos esquecer também que governos usam muito semicondutores, incluindo a área militar, que é um grande consumidor de chips de alto valor. Muito bem. Bom, vamos voltar a falar da crise. Por causa dessa crise no Brasil, por exemplo, linhas de produção, ele falou de carros agora, linha de produção de montadoras de veículos chegaram a parar. Trabalhadores entraram no chamado layoff, houve até demissões. E por que eu estou dizendo isso? É que nessa batalha global pela produção de semicondutores, o Brasil poderia estar em um patamar mais avançado. Ou, na verdade, isso é uma pergunta, poderia? O Brasil tem o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o CEITEC, que fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que desenvolve e fabrica chips. Inclusive, houve uma tentativa de fechar essa fábrica em 2020 no governo anterior. O processo de fechamento foi arquivado e o centro continua na ativa. No entanto, a produção de chips, não é uma produção de chips de alta complexidade, ou seja, ainda não atende às demandas do país em diversos setores. A gente vai falar sobre isso, vai ver se é essa realmente a situação. Mas, por outro lado, há o Centro de Pesquisa e Inovação Inova USP, que é um espaço que integra laboratórios de iniciativas diversas e envolve múltiplas disciplinas onde são criadas tecnologias importantíssimas. O Inova USP é uma prova de que nós, brasileiros, temos muita capacidade para competir internacionalmente em produção de semicondutores. E o Inova USP tem desenvolvido chips de alta complexidade. O Bruno Mascarenhas vai mostrar na reportagem. Vamos ver. Atualmente, o Inova USP desenvolve centenas de projetos ligados a um conceito que vai além de internet das coisas. Trata-se de internet de todas as coisas, incluindo cuidados com a saúde humana, monitoramento do meio ambiente, da vida animal. É um universo muito abrangente. Nós estamos desenvolvendo quase 2 centenas de projetos de uso da internet das coisas na sociedade. E a grande maioria dos projetos hoje da engenharia elétrica e da computação da Politécnica são na área da internet das coisas inteligentes. Então, aplicações para monitoramento ambiental. Recentemente, os alunos me mostraram um projeto orientado por professores da Poli de colocar chips em macaquinhos para monitorar a biodiversidade das florestas paulistas. Nós temos chips em containers, chips em geladeiras,
Essa semana entrou em produção um projeto de monitoramento de crianças com câncer no Hospital das Clínicas, com chips projetados por nós. Esses chips seriam instalados no ambiente ou nas próprias crianças? Como seria? Eles são instalados no corpo da criança. Nesse caso, na forma de pequenas caixinhas, do tamanho de caixinha de fósforo, em partes estratégicas do corpo. Mas a nossa intenção de fazer tatuagem. A gente chama de tatuagem eletrônica, que com o tempo você sai naturalmente. Outra frente do Inova USP são projetos. Nós projetamos esses chips semicondutores e no mês retrasado, em abril desse ano, nós anunciamos o projeto de um computador completo de 32 bits. Um mini PC para a internet das coisas, com inteligência artificial. Inteiramente projetado aqui na Escola Politécnica com o sistema operacional. O Centro de Inovação Inova USP teve um papel importante durante a pandemia da Covid-19, quando as pessoas morriam por falta de aparelhos que auxiliam os pulmões na respiração. A USP, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, projeta e fabrica computadores para a internet das coisas. Durante a pandemia, nós usamos os nossos chips projetados por nós para fabricar ventiladores pulmonares. Outro projeto desenvolvido no Inova USP, este financiado pelo BNDES, também focado na saúde, é chamado de eletrônica vestível para o monitoramento de pacientes. O sistema acompanha atualmente 5 crianças do Instituto de Oncologia Infantil do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós desenvolvemos 4 chips. Um chip que é um termômetro de precisão para monitorar pacientes com imunodepressão. Nós estamos monitorando em tempo real e o médico, desde que autorizado pela família, ele tem um aplicativo no celular que ele monitora a temperatura do paciente dele em tempo real. E as tecnologias de monitoramento médico abrangem também a apneia, um distúrbio respiratório que pode ocorrer durante o sono. Nós desenvolvemos um chip de monitoramento de apneia. E aí é na forma de um tubinho inserido no nariz. E a gente também monitora micro paradas respiratórias em tempo real. Todos esses chips ainda são externos ao corpo humano, mas nós temos planos para chips internos. É que nós temos que entrar num outro padrão de procedimento médico. Bom, vista a reportagem, a gente precisa, eu queria só, já para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, definir a importância do semicondutor, do chip, enfim, definir a importância desse tema. Sem chip, acho que não só a indústria, mas hoje em dia acho que a vida não funciona, é isso ou não, Murilo? Sim, com certeza. O chip hoje está em tudo quanto é eletrodoméstico, carro, comunicações, né, e inteligência artificial, né? Todas essas áreas demandam chips e vão demandar. Isso não é uma indústria que só vai crescer daqui para frente, né? Certo. Agora, Rogério, no seu ponto de vista, a gente está em que patamar na produção de tecnologia, na produção de semicondutores, de chips e em tecnologia? A gente está num patamar avançado, precisamos avançar mais, o que precisa para isso? Bom, para contextualizar, é importante entender que o processo de manufatura de um chip, ela passa por pelo menos 3 fases. Tem a fase do projeto, o design, tem a fase da difusão do chip e tem a fase do encapsulamento e teste. O encapsulamento e teste transforma o chip na sua área bruta para que ele possa ser utilizado na sociedade. E depois nós temos a aplicação. O Brasil tem desenvolvimento na área de design. O Murilo aqui tem uma empresa de design de chip. Ele tem uma empresa mencionada por você, a Ceitec, que pretende fazer agora em processo de reconstrução, fazer a difusão do chip. E ele tem as empresas que fazem o encapsulamento e teste.
O Brasil está mais desenvolvido na parte de encapsulamento e teste. Nós já temos negócios no Brasil que remontam $1 bilhão fazendo encapsulamento e teste. Aparentemente, encapsulamento e teste pode ser trivial, mas não é. Os associados da ABSEMI que fazem encapsulamento e teste já investiram $2,5 bilhões só para fazer encapsulamento e teste no Brasil. É um processo altamente qualificado e representa mundialmente algo próximo a $60 bilhões em negócios. No mercado de semicondutores, de cerca de 527 bilhões. Portanto, aproximadamente 12 ou 13% de todo o mercado significa apenas prestações de serviço de encapsulamento e teste. É muito expressivo. É aí que o Brasil tem hoje a maior oportunidade, no design e na parte de encapsulamento e teste. Agora, essas 3 fases, a gente precisa entender, eu vou pedir para vocês explicarem rapidinho, assim, só para quem está em casa e para mim também, né, para a gente poder entender quais são essas fases. A primeira delas é o design. O que é o design? O design é o projeto, é como, fazendo uma analogia, quando você vai construir uma casa, você precisa projetar uma casa, um edifício. Então, é ali a fase de concepção, né? Quais são as funcionalidades? Se o chip vai numa cafeteira, ele tem que ter uma função diferente de um chip de comunicação. Então, ali é um trabalho intelectual intensivo, né? Não ao contrário da parte fabril, que também tem esse capital intelectual, mas também tem a parte industrial, de industrialização. E quem faz o design é quem? É o profissional de TI? Qual é a área? A formação por um projetista de circuitos integrados, né, de chips, você pode fazer ou engenharia elétrica, ou engenharia de comunicação, de computação, ou ciência da computação. São essas 3 áreas que os nossos profissionais depois se especializam para fazer o projeto do chip. Tá. A segunda fase é A segunda fase é a fase de difusão. Nessa fase nós usamos o que nós chamamos toroide de silício, que é um silício purificado. O Brasil é um dos maiores exportadores de silício para a própria Ásia, onde lá se purifica esse silício, se cria um disco, que parece um disco, daquele disco de vinil, só que ele é polido. Nessa estrutura serão depositados gases que vão construir ali circuitos. Num disco de silício de 12 polegadas, são construídos, por exemplo, cerca de 1.000 ou 2.000 chips todos iguais, num processo semelhante ao que é um silk screen que se faz numa camisa, por exemplo, quando se coloca. Só que imagina que isso é feito milhares de vezes sucessivas, construindo ali estruturas. Esse é o processo de difusão. Após construído o chip, nós não podemos utilizá-lo daquela forma, porque nós vamos precisar individualizá-los e depois protegê-los, porque esse chip, na forma que está, não pode ficar ao ambiente. Esse é o processo de encapsulamento e teste. Né? Então, onde nós vamos pegar essa bolacha de silício, nós chamamos de wafer, vamos fracioná-la em chips individualizados, vamos pegar esses chips e vamos conectá-los a substratos que vão permitir que ele se comunique com o mundo externo e depois nós vamos selá-lo, nós vamos encapsulá-lo com uma proteção e vai poder colocar ele então no meio ambiente. Aí ele já terá conexões internas com o meio externo e estará protegido. E depois ele será testado. Aparentemente é uma coisa muito simples, funciona ou não funciona, mas só para você ter uma ideia, cerca de 60% ou 70% dos investimentos que se faz em semicondutores é em teste. É altíssima tecnologia e a grande maioria dos IPs ou está em design ou está em teste. E precisa, né, fazer os testes devem ser muito rigorosos, né, porque vamos imaginar, eu vou falar aqui novamente como leigo, você coloca um chip em um equipamento de um avião que está lá e aquilo dá problema, tem que ser algo muito rigoroso. Exato, né? Isso vai se os testes têm as finalidades de garantir funcionalidade, que ele se ele se aplica àquela específica aplicação, mas ele também garante a confiabilidade, que é a duração do produto ao longo do tempo. Num exemplo como esse que você deu, nós temos que garantir que um chip funcione pelo menos 10 anos. Para isso, nós temos que matar aquela mortalidade infantil, que seria aqueles mais fraquinhos, e poder comercializar somente aqueles que já suportam uma vida regular. Então, esse processo é feito na área de teste, através de um processo inicial, que seria praticamente um envelhecimento prematuro de um chip, para ver se ele funciona lá na frente de forma madura. Maravilha. Agora, você falou em números e eu queria só tentar traçar aqui um panorama do que a gente tem aqui o programa Nova Indústria Brasil, que
tem ali no seu norte, como eu disse no começo do programa, né, a retomada da indústria como protagonista no desenvolvimento. E quando a gente está falando de desenvolvimento, obviamente, os chips, que é o assunto de hoje, é algo fundamental e o Brasil, a gente está falando sobre isso, enfim, traçando esse panorama, precisa ser, vamos dizer, autossuficiente. Para isso precisa investimento. Como é que vocês enxergam esse contexto de investimento? Precisa de mais investimento? Nova Indústria Brasil, investimentos estatais, você falou da CEITEC, que a CEITEC vai começar a produzir também, enfim, vai ter vamos dizer, um diálogo. Precisa de mais investimento? Como é que esse cenário vocês enxergam, Murilo? Não, com certeza. Essa indústria é uma indústria capital intensiva. Então, obviamente, não só no Brasil, mas no mundo todo está se investindo massivamente, né? Tanto em projeto, quanto em fabricação e encapsulamento. E os países que hoje dominam essa tecnologia investiram massivamente, né? Veja o caso da Coreia, de Taiwan, que há 30, 40 anos atrás não atuavam nessa área, porém os governos massivamente... A Índia está investindo bastante também, né? Com certeza, a Índia também. Mas os casos de Taiwan e Coreia acho que são bastante emblemáticos, né? Países que não dominavam essa tecnologia há 40, 30 anos atrás e passaram a dominar nos últimos 20, 25 anos. Dado investimento massivo feito pelos governos. E aí a pergunta, com base no que ele disse, usou o termo de autossuficiente, né? É isso ou não? Você disse foi ou dominar a tecnologia, acho que foi isso, né? Dos países que dominam essa tecnologia. A gente não domina ainda, mas tem como dominar? Veja, não existe nenhum país que tenha o domínio total de todas as cadeias de fornecimento da área de semicondutores. Os Estados Unidos é o principal país que faz 48% de todo o investimento no mundo, nós falamos em investimento, 48% de tudo que se faz de investimento nos semicondutores do mundo é os Estados Unidos quem faz. 40% de todo o valor agregado em semicondutores é os Estados Unidos que detém. Mas ele tem apenas 20% da produção. 70% da produção está na Ásia. É por isso que a gente tem visto esses movimentos na imprensa para descentralizar semicondutores da Ásia e trazer para a América. Aí surge uma oportunidade incrível para o Brasil, que não tem restrições, nem com os Estados Unidos, nem China, porque desses 70% produzidos na Ásia, 35% é produzido na China. Sabemos da questão geopolítica entre Estados Unidos e Brasil, entendemos que é a oportunidade, que o Brasil pode, então, atrair essa produção para o Brasil, para que aqui seja produzido, então exportado para os Estados Unidos. Então nós precisamos, para que poder atrair esses investimentos para cá, ter condições para que os negócios possam fluir de forma global. Porque como nenhum dos países tem a soberania, Estados Unidos é o maior, mas ele tem a produção fora. Nós temos também, para que se possa produzir semicondutores ou desenvolver, softwares que são produzidos, por exemplo, só na Europa. Nós temos certos equipamentos que são produzidos em um único país, a Holanda. Sem esse equipamento, ninguém faz semicondutores. Então, nós temos uma dependência de não mais do que 7 países no mundo para a concentração e a produção de semicondutores. Algo que vai em tudo. Vai desde colocar dentro da pele, vai desde se comunicar com o mundo, vai desde o mercado automotivo, a área médica, controle de agricultura, a área militar. Como nós podemos ter essa dependência? Então, o mundo criou agora um modelo que nós chamamos de Supply Chain Resilience, que nada mais é do que a resiliência da cadeia de fornecimento de semicondutores, que é descentralizar um pouco da Ásia e criar condições em outros países. O Brasil desponta como uma ótima oportunidade. Muito bem, a gente está traçando aqui um panorama da indústria brasileira de tecnologia de semicondutores, para você aí de casa poder conhecer como isso é importante para o desenvolvimento do setor como um todo. A gente mostrou na reportagem o tema Internet das Coisas que a Politécnica desenvolve, né? Desenvolve projetos nesse tema. É algo muito amplo, que envolve até monitoramento de saúde, meio ambiente e outras áreas. Mas a gente vai fazer o seguinte, tem um QR Code aparecendo aí na sua tela, você vai acessar, porque aí você vai ver uma continuação dessa reportagem que vale a pena você conhecer. A gente faz um breve intervalo e volta já aqui no Transição.
O Transição Neo-Industrialização está de volta, hoje falando sobre a indústria e da tecnologia dos semicondutores. O Rogério Nunes é presidente da ABSEMI, está aqui com a gente, o Murilo Pessati também está falando sobre esse tema. Agora a gente vai entrar num outro, vamos dizer assim, num outro assunto desse tema, que é a formação. A falta de profissionais capacitados para trabalharem com o desenvolvimento e fabricação dos semicondutores ou chips é um problema mundial. Instituições brasileiras estão alertas para esse problema e se empenham para formar profissionais. A Escola Politécnica da USP, por exemplo, já formou milhares de especialistas em semicondutores desde os anos 1970, mas ainda sobram vagas no mercado de trabalho. Murilo, na área de formação a gente tem um parque educativo que é capaz de atender a demanda, produzir conhecimento, como o caso da USP. A gente precisa de conhecimento externo para continuar produzindo chips ou dá para a gente desenvolver os nossos, digamos, nossos próprios gênios? Veja bem, a indústria ela necessita de um profissional capacitado, né? Que a universidade tem total capacidade de formar aqui no Brasil, não tem dúvida disso. A gente tem ao menos 50 universidades mapeadas pela Sociedade Brasileira de Microeletrônica, as quais existem pesquisa na área de microeletrônica, semicondutores, projeto de chips. Então, essa é uma área que, acho que desde a década de 70, provavelmente o Brasil já detém esse conhecimento nas universidades. Porém, para você realmente atuar no projeto do chip, você precisa ter um treinamento a mais, certo? Então, normalmente essas pessoas, elas fazem engenharia elétrica, engenharia de computação, ciência da computação. Hoje em dia a graduação já tem alguns temas, algumas disciplinas em que os alunos já estudam o projeto, como projetar um chip. Há uns 20 anos atrás isso realmente era feito na pós-graduação, certo? Então existe sim uma especialização, uma capacitação e um treinamento necessário para que esses profissionais atuem de fato na indústria. E em 2008 teve início um programa que foi financiado pelo governo brasileiro de treinamento e capacitação de profissionais para projetos de circuitos integrados, chamado CI Brasil, Circuito Integrado Brasil. E ele atuou até 2018, salvo engano, 2018, 2019, tivemos uma pausa ali e foi retomado nesse ano. Ainda que eu acho que foi feito de uma maneira razoavelmente célere, começou-se a se trabalhar nessa retomada, acho que 1 ano e meio atrás, mas assim, o prejuízo já não foi pequeno, porque se nós continuássemos com esse programa desde 2018, 19, 20, 21, a indústria provavelmente não seria tão afetada, né? Porque existe uma falta desses profissionais, não só no Brasil, no mundo todo. Maravilha. A gente vai mostrar uma reportagem agora do Bruno Mascarenhas que fala um pouco sobre isso, né? Que fala sobre a formação profissional. Vamos dar uma olhada. Existe no mundo um déficit de 250 mil engenheiros em semicondutores. A produção de semicondutores envolve engenheiros de todas as especializações. Engenheiros de materiais, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, de computação, de telecomunicações, engenheiros de computação. Todas essas pessoas podem se engajar no universo de semicondutores, mas também outras áreas do conhecimento. Física, tecnologia, computação, matemática e ambiental. Nós temos graduação, nós temos pós-graduação, mestrado, doutorado, nós temos pós-doc também. Nós recebemos vários alunos em pós-doc. Agora, o que é interessante é que, com o apoio do governo federal, nós estamos sediando aqui na USP, em parceria com a Unicamp e com institutos da região, o programa Ser Inovador, de que nós estamos formando projetistas de chip. Nós vamos formar 250 projetistas de chip aqui no estado de São Paulo, para projetar chip. E aí nós podemos receber tecnólogos,
cientistas da computação, físicos, matemáticos. Os chips facilitam a nossa vida, mas a indústria de semicondutores é muito agressiva ao meio ambiente. Produzir chips de maneira ecológica é um grande desafio. A última novidade em semicondutores são os semicondutores ambientais, porque infelizmente é uma indústria muito agressiva ao meio ambiente. A indústria de semicondutores consome muita água, consome muita energia e do jeito que ela foi implementada, principalmente na Ásia, ela é altamente poluidora. Se implantarmos fábricas de semicondutores no Brasil, precisaremos também de muitos engenheiros ambientais, principalmente para atender às questões de consumo de água e energia. Você usa milhares de litros de água para fabricar um chip. Existe uma guerra internacional relacionada ao domínio da tecnologia dos semicondutores. O Brasil é um grande produtor de matéria-prima para a produção de chips. Os Estados Unidos proibiu exportação de tecnologia para a China proibiu a exportação de materiais para os Estados Unidos. Mas de onde vêm os materiais? Do Brasil. Nós somos a segunda reserva mundial de materiais críticos para semicondutores. O quilo desse material purificado custa mais de $10 mil em algum caso. E nós vendemos a tonelada desses materiais para a Ásia por menos de $200. Além de ter matéria-prima de alta qualidade, muita água e energia limpa, o Brasil tem grandes possibilidades para se destacar mundialmente na indústria de semicondutores. O Brasil ele pode reescrever a história da humanidade usando tecnologias sustentáveis na indústria de semicondutores. E isso faz parte do programa da Universidade de São Paulo em semicondutores. Não temos furacão, não temos terremoto, não temos terrorismo, não temos guerra, temos água, temos energia, temos talentos, temos demanda, temos diplomacia, temos fábricas, temos uma garotada com o olho vibrando. Gente, vamos fazer. Nós aqui da USP estamos fazendo. Vamos fazer, né? O que você destacaria dessa reportagem? Ele fala sobre o meio ambiente, eu quero te perguntar sobre isso também, mas é esse o caminho mesmo? Bom, eu acho que o professor Zulfo é um amigo de longa data. Eu estudei, na verdade, com o pai dele. E ele é muito feliz quando coloca a oportunidade no Brasil. E eu vou trazer esse momento agora até que o governo brasileiro, atento a essa oportunidade que nós estamos vendo, que o Brasil tem talentos, o Brasil tem uma iniciativa já bastante significativa, é expressiva, é relevante, mas apesar de relevante, ela é pequena frente ao tamanho do mercado mundial. Então, para que a gente possa crescer, nós precisamos de investimento, como nós falamos. A disposição para o investimento requer um marco regulatório de longo prazo, para que as empresas sintam confiança em fazer o investimento. Nós tivemos agora uma aprovação na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, recentemente agora o projeto de lei número 13 está para a sanção do presidente Lula nos próximos dias, que vai fazer uma diferença muito grande também na questão do marco regulatório, porque ele dará condições do Brasil reduzir os custos de manufatura, fazer investimentos em recurso humano, fazer enormes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O pesquisa e desenvolvimento será incentivada na indústria com créditos financeiros e tributários, de modo que isso vai crescer muito. Esses investimentos, eles não só alavancarão os negócios existentes no Brasil, mas diversificarão produtos, criarão condições de atração de novas empresas, novos investimentos e vai colocar o Brasil numa posição de exportação, porque também o projeto de lei número 13, que está para ser sancionado, reduz os custos de manufatura. Só para você ter uma ideia, hoje nós já temos um incentivo PADIS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores. Ele vige até 2026.
É muito difícil fazer um investimento sabendo que daqui um ano e meio, nós teremos a interrupção do incentivo. O projeto de lei número 13 prorroga de imediato até 2029 e de forma automática, por indicação no projeto orçamentário brasileiro, até 2073. Portanto, nós temos quase 50 anos. Então, aí uma empresa internacional vai se sentir confortável em fazer um investimento no Brasil e aqui encontrar e desenvolver talentos, aqui conseguir empregar, e aí as universidades podem estimular mais, criando a formação de recurso humano em diversas áreas. Ele já respondeu a pergunta que eu ia fazer agora. Primeiro dizer que assim, quando se torna uma política, esse tipo de investimento, esse tipo de iniciativa se torna uma política de Estado, é sempre melhor do que uma política de governo, né? Por isso um projeto de lei, como você está dizendo. Mas eu ia te perguntar justamente isso, aliás, aos dois, né? Aí assim, a pessoa está assistindo em casa agora, legal, semicondutor, chip, o Brasil tem condição de produzir, onde é que eu entro nessa história? Vou conseguir trabalho, a sociedade vai conseguir... o mercado de trabalho, aliás, vai conseguir aumentar, eu vou poder ter formação. Como é que vocês veem isso? Isso é uma iniciativa que é boa não só para a indústria, mas para a sociedade como um todo? Com certeza. Eu acho que, para você ter uma ideia, na área de projeto, de circuitos integrados, a gente tem no mundo em torno de 200 mil projetistas. É estimado que em 2030 a gente tem que crescer 50%, ou seja, 100 mil. No Brasil, não é diferente, ainda que em escalas diferentes. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 500 projetistas trabalhando em empresas, certo? E é esperado que a gente, né, isso ainda discute-se um pouco isso dentro do governo também, mas é esperado que a gente forme, né, pessoas. Eu acho que se a gente atingir ao menos 1.000 ou 2.000 pessoas trabalhando nessa área, não tem um ponto de volta mais. Ou seja, a gente consegue realmente fazer com que vencer essa massa crítica, né? Tendo essa massa crítica, conseguir que isso se sustente, né, nos próximos anos. Então, certamente, eu acho que com essa nova regulamentação, com a importância do adensamento na cadeia, né, de suprimentos, né, que eu acho que isso é muito importante e relevante dentro dessa neoindustrialização, semicondutores é vital. Então, existe sim a capacidade de gerar essa mão de obra, né? E existe sim agora esses programas de formação e com certeza as vagas surgirão. Maravilha. Eu vou lhe dar um outro exemplo também, veja, atrelado à nova indústria Brasil, NIP, né, que aqui, inclusive, transição, é um nome muito interessante, porque nós estamos falando exatamente disso, desse programa, mas o Nova Indústria Brasil tem algumas missões. E dentro das missões, ele tem a missão número 4, que é transformação digital, que tem praticamente 3 temas. Um deles é semicondutores. Então, é esse o nível de importância que o governo agora reconhece e, na tentativa, buscar a oportunidade. Com o projeto de lei número 13 sendo sancionado e a declaração do governo brasileiro da importância de semicondutores como uma política de Estado, como uma prorrogação de 50 anos, as empresas já se sentem motivadas a investir. Nós já temos agora anunciado, nesse ano, investimentos no setor das empresas existentes da Abcem, que já remontam a 1,1 bilhão de reais. Inclusive da nossas ilhas, 650 milhões de reais já estão anunciados. No dia 23 de junho, nós anunciamos investindo no Brasil. Isso vai gerar empregos. Isso vai gerar muitos empregos, tanto na área de manufatura. Veja, nós temos operadores de produção, mas são operadores de produção que recebem salários superiores à média da indústria. A indústria já paga no Brasil um salário superior à média nacional. A indústria de semicondutores paga um salário superior à média da indústria pela sua característica. Nós temos empregos de engenheiros, de técnicos, área química, a área ambiental, como disse aqui o professor Zufo. Então, nós temos aí um número de possibilidades e certamente teremos que empregar. É claro, nós precisamos também treinar esses novos funcionários que chegam às empresas. E para isso nós precisamos que as universidades invistam em programas de graduação, de pós-graduação, de formação na área de semicondutores, numa ETEC, numa FATEC, no SENAI,
de modo que eles, nos diversos níveis de necessidade técnica e das habilitações, eles possam se desenvolver, também com viés na área de semicondutores. Maravilha. Você percebeu que o mercado está para peixe, não, está para chip, vamos dizer. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente traz mais sobre esse tema, sobre a utilização dos microchips. Fica aí. E a gente já está de volta no Transição Neo-Industrialização, hoje falando sobre a indústria e a tecnologia dos semicondutores. A gente está tratando aqui de tecnologia nacional para a produção de semicondutores, se dá para a gente ser independente ou não. Eu quero mostrar uma reportagem do Bruno Mascarenhas, uma entrevista especial, na verdade, com Edelweiss Hitch, que é pós-doutora em Ciências da Computação pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Ela é especialista na indústria eletrônica do Brasil e do exterior. A entrevista é sobre a relação entre os países para a produção de semicondutores. Vamos ver. Os semicondutores, ou chips, estão presentes em todos os lugares na vida moderna. Um único automóvel chega a ter 1.500 deles. Sem falar em smartphones, micro-ondas, geladeiras, cartões de bancos, é um universo sem fim. Dominar a tecnologia de produção de chips é uma questão de sobrevivência e o Brasil quer fazer parte deste universo. Desafios tecnológicos é que é uma indústria completamente globalizada. Então, hoje ninguém produz semicondutores sem softwares que são feitos nos Estados Unidos, ninguém produz semicondutores sem máquinas que são feitas na Holanda, que é a máquina de fotolitografia, que é das mais complexas, que foi uma das que realmente permite que a tecnologia fique cada vez mais miniaturizada. Você não faz semicondutores sem a tecnologia que está dispersa em vários países. Para se ter ideia da internacionalização das tecnologias dos semicondutores, vamos falar da companhia taiwanesa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ela produz 60% de todos os chips utilizados no planeta e mais. Produz também quase todos os chips de alta tecnologia usados por nós. A TSMC não faria sem os equipamentos da Holanda, hoje ninguém faz semicondutores. E se os Estados Unidos não permitem que a Holanda compre esses, por exemplo, não comprasse, quem não comprar esses equipamentos também não fica sem acesso a essa tecnologia. Por outro lado, só a máquina da Holanda sozinha também não faz nada, né? Você precisa de toda a cadeia. O importante é que o Brasil quer estar dentro deste jogo. Caminhamos nesse sentido há décadas e temos boas chances nesse universo tecnológico global. Existe um processo industrial chamado de encapsulamento, que protege os circuitos dentro do chip, que o Brasil já executa há anos. E também estamos de olho nesta alta tecnologia desde os anos 1990. Nós começamos a sair para os doutorados, eu fui a primeira leva dos doutorandos que saíram do Brasil para essa parte de semicondutor em 94. Para você ter um histórico grande, também já tem uma indústria instalada, né? Há mais de 10 anos, tem empresas aqui que encapsulam. Únicos lugares que também tem encapsulamento praticamente fora da Ásia hoje é o Brasil, tem chance de ser um grande polo nessa parte de semicondutores, na parte de encapsulamento. E aí, a parte dos wafers, nós temos duas fábricas, né? E também a Unitec, que esteve lá em Belo Horizonte, que foi também uma iniciativa mais privada, que hoje não está funcional, mas que teria toda a capacidade de estar funcional, porque politicamente, geopoliticamente, nós estamos numa posição muito boa, né? Nós não estamos em nenhum dos dois polos, a gente é muito próximo dos Estados Unidos, é muito próximo da Europa em questões de frete, de logística mesmo, né? Logisticamente falando, a gente tem uma posição geográfica boa. A necessidade de diversificar a indústria de semicondutores pelo planeta é de interesse da comunidade internacional. Semana passada saiu uma reportagem de uma pessoa do governo americano, Blinken, falando sobre a ideia de expandir a cadeia de semicondutores, o que é muito caro ser feito nos Estados Unidos, por exemplo, para as Américas. Surpreendentemente ou não,
o então presidente Jair Bolsonaro, na contramão do desenvolvimento tecnológico nacional, fechou a Ceitec SA em 2019. O importante é que o governo Lula reabriu a fábrica de semicondutores e a colocou dentro do programa Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo o incentivo à reindustrialização do país. Estamos dentro do programa Nova Indústria Brasil, nominalmente citados lá, como fazendo parte da nova estratégia, mas é claro, a retomada ela vai ser mais rápida nos produtos antigos, que a Ceitec já produzia antes da tentativa de liquidação, e claro que para os produtos novos da nova rota tecnológica, então vai tomar um certo tempo maior, porque os equipamentos eles são todos importados, então eles têm que ser encomendados e alguns demoram 1 ano e meio para entrega. Dentro do trabalho para a viabilidade do programa Nova Indústria Brasil, a Ceitec está trabalhando na produção de semicondutores feitos de um material diferente do silício. É o carbeto de silício, ou carboneto de silício, como alguns chamam, que é um outro material que é utilizado na conversão de energia. E é um nicho que está alinhado com a questão da transição energética e é uma área nova que começou agora, então por isso tem muito mais espaço, né, porque para concorrer hoje com quem faz 7 nanômetros, 10 nanômetros e para essa parte dessa briga que hoje 97% está em Taiwan, e assim, o capital necessário para isso são impensável. A gente tem que realmente focar em agregar valor, né, de uma forma realista, da forma com que o país realmente possa contribuir, que possa contribuir com a nossa indústria para ter resultado. Gente, a reportagem mostra que não dá para produzir sozinho, que a gente tem que sempre depender de alguém, né? Seria um sonho a gente não depender de ninguém, ter toda a produção aqui? Ou... Não, eu acho que seria um erro, na verdade, porque vai se tornar impossível. O que o Brasil precisa é inserir-se na cadeia global de semicondutores. Produzir produtos de acordo com a sua característica, prestar serviços de manufatura para exportação e ganhar, nesse momento, novos conhecimentos tecnológicos, ganhar empregabilidade, que vai diluir esse conhecimento na comunidade nacional. Então, nós poderemos ter mais desenvolvimento, mais inovação nesse setor. Mas não acho que nós vamos ter todos os softwares, todas as manufaturas, todos os produtos, todos os equipamentos. Isso é um mercado hoje, quando a gente inclui equipamentos, softwares e produtos, de $1 trilhão ano. Então, por isso, é muito difícil e requer um investimento impensável fazer um investimento para se transformar em alguém ou em um país que não depende de mais ninguém. O próprio Estados Unidos não consegue fazê-lo. Tá, mas aí numa situação, por exemplo, como foi a pandemia, né, sei lá, choveu, não deu para produzir. A gente ainda enfrenta impactos de uma eventual crise ou não? Dependendo de outros países, a gente está arriscado a isso? Eu acho que o mundo está arriscado a isso. É por isso que existe o tratado hoje, onde os principais países fabricantes, esse tratado é liderado pelos Estados Unidos, procuram criar condições de que os produtos sejam distribuídos em novos países. Claro que o país precisa ter condição. Como o Brasil hoje tem condição de empregabilidade, geração de talentos, já tem uma iniciativa, tem uma indústria pujante, tem a área de aplicação. O Brasil hoje, na área de TICs, de produtos de TI, como smartphones, computadores, celulares, tablets, é o primeiro país, o maior país de fabricação fora da Ásia. Então nós já temos o nosso mercado. Na medida que você participa desse modelo, nós criamos contratos, nós criamos um modelo de previsão de aquisição de insumos e materiais, e é esse modelo que vai fazer com que a gente possa não ter problemas futuros. Quando aconteceu na Covid, nós não tínhamos relacionamento com o mundo em muitas áreas, em muitos produtos. O próprio setor automotivo, que foi o que mais foi veiculado, comprava esses produtos
de forma intermediária, não na sua origem. Por isso sofreu. Hoje, essas cadeias estão sendo reestruturadas para que isso não volte a acontecer. E essa é a grande oportunidade nacional. Quero ouvir o Murilo também sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que essa redistribuição da cadeia global é algo muito importante e 2020, né, 2021 foi a prova cabal de que existe essa nova ordem mundial, vamos por assim dizer, né? Na década de 80, 90, por exemplo, os Estados Unidos jogou todas as fábricas, todas estavam na Ásia, né? Agora já com certeza se repensou. E eu acho que isso é bom porque abre oportunidades para diversos outros países, outras empresas, né? Inclusive o Brasil atuar, né? Então acho que é bastante positivo. Acho que é o momento em que toda essa movimentação na área, né? Essa regulação através da PL 13, os incentivos da Nova Indústria Brasil, tudo isso acho que está em sincronia, né, com o que está ocorrendo no mundo, para aproveitarmos essas oportunidades todas. Queria falar rapidamente sobre a Ceitec. A gente, enfim, citou o nome da Ceitec aí algumas vezes no programa. Agora existe, como já foi falado aqui também, o Rogério citou que existe um incremento na indústria, né, na Ceitec agora para aumentar a sua capacidade. Como é que vocês veem isso? Porque a Ceitec até então ela fabrica chips de baixa complexidade, é isso, né? E agora pretende-se aumentar a produção, a capacidade dela. Isso dialoga com o mercado também, porque assim, a gente comecei o programa, inclusive conversando com vocês a respeito disso, né? Então, assim, a gente é leigo, né, no assunto e a graça da coisa é justamente essa, é a gente conhecer aqui, você conhecer em casa também. E até então tinha-se a ideia de que a Ceitec era a única empresa no setor e não é, tem várias outras empresas, tanto é que o Rogério está aqui representando. Mas a Ceitec ela fabricava chips de baixa complexidade, é isso, né? E agora pretende-se aumentar. Isso é bom para o Brasil? Isso é muito bom. A Ceitec fabricava produtos que nós chamamos de RFD. São aqueles produtos que vão no cartão, são produtos que faz comunicação próxima e é um produto simples, né, de baixa complexidade. Ela volta a fabricar esses produtos porque são largamente utilizados no Brasil, mas ela agora investe no carbeto de silício, que continua sendo silício, mas numa forma mais barata e numa forma que é utilizado em produtos de potência. O silício purificado, que é usado em produtos digitais, ele gera uma complexidade adicional, principalmente no início dos processos de fabricação. O carbeto de silício você consegue fazer chips de uma forma barata. Mas eles são aplicados, por exemplo, em alta tecnologia, como é hoje a eletrificação veicular. Todos os carros que utilizam um número, e eu não vou agora saber dizer exatamente qual, mas um número relativamente grande que controla as baterias que são feitos de carbeto de silício. Então, é uma oportunidade. A Ceitec agora se coloca num nicho de mercado que é recente, que é novo, que é inovador, com um produto que não tem um custo tão alto, inclusive o custo de entrada na manufatura não é tão grande, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para a Ceitec atuar nesse segmento. Maravilha. O que a gente precisa saber, agora a gente está encaminhando para o fim do programa, infelizmente, porque esse assunto seria excelente, a gente tem umas 2 horas de conversa, ou mais, né? Mas volto lá para quem está assistindo a gente, assim, quero mergulhar nesse mercado de trabalho, quero trabalhar com isso. O que eu preciso ter como base? Preciso fazer um curso de eletrônica? Que escola que eu devo procurar? Qual é a base da formação para se trabalhar com isso? Naquelas 3 fases, inclusive, que o Rogério diz, Murilo. Eu acho que a eletrônica, como você mesmo mencionou, é a base, ainda que na área de encapsulamento ou de difusão você precisa de químicos e de físicos e de operar máquinas complexas, acho que tem outras oportunidades. No que tange a projeto, a design, realmente a gente vê uma tendência, né, de muitos alunos, já ali até no colegial, se pensado, né, a parte de software é muito forte aqui no Brasil. Então, a própria Chips, né, que a gente vem tentado trabalhar com universidades muito proximamente e com pessoal técnico, né, as escolas federais, e para conquistar esses alunos no começo ali, né? Então, assim,
qualquer área técnica de eletrônica, né? E na área de engenharia também, é isso que você tem que fazer. E as oportunidades são grandes, eu acho que é um mercado de trabalho que paga acima da média. Como o Rogério falou muito bem, né? Falou, com certeza, eu acho que quem gosta, quem é curioso nessa área, é uma grande oportunidade. Quem tem o dom para isso, né? Quem tem o dom. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que vocês deixassem seus contatos. Quem quiser conhecer a ABCM, por exemplo, faz o quê? Conta um pouco rapidamente para a gente o que é. Vocês podem entrar no site www.abcm.org.br, desculpe. Lá vocês vão encontrar os vídeos das associadas da ABCM, você vai encontrar materiais de apresentação que nós colocamos aí para o melhor entendimento do que é semicondutor, para o melhor entendimento de como se faz, para o melhor entendimento do que se tem no Brasil e de que forma estamos posicionados. Hoje nós temos lá também alguns PowerPoints que mostram, inclusive, o que nós estamos planejando para o futuro. Lá você vai poder se cadastrar, você vai poder, inclusive, mandar uma mensagem, vai encontrar o nome da organização ABCM, o meu, do Murilo estará, os nossos e-mails, rogerio.nunes@abcm.com, e nós poderemos, sem dúvida, teremos muito prazer em responder a vocês qualquer demanda assim que pudermos. Maravilha. Aliás, fica aqui a dica também, né? Você que quer começar a trabalhar com isso, seja de que área for, física, química, enfim, né? Como o Murilo disse agora, já é importante até conhecer a instituição, né? Começar já a ver como é que funciona esse mercado. E você, Murilo? Com certeza, eu também sou, como o Rogério, diretor da ABCM, e além disso também dentro da Chipus a gente está sempre contratando o pessoal, então pode entrar em contato também, www.chipus.com.br, e lá tem as oportunidades e etc. para trabalhar nessa área. Muito bem, então assim, só para se o Murilo fez a propaganda, no LinkedIn você vai encontrar a Zilha Technologies, e lá você vai encontrar que nós temos hoje também um número bastante importante de contratações em diversos níveis da empresa, justamente pela expansão que eu acabei de mencionar. Então, Zilha Technologies, procure www.zilhatech.com.br. Sim, estamos contratando. Bancos de emprego. Então, estão contratando, olha só que maravilha, olha só que maravilha. Então, visite lá o LinkedIn da Zilha. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, né? Aqui Murilo, Rogério, nesse papo super interessante sobre os semicondutores, sobre os chips, né? Que é um negócio, como a gente disse aí ao longo do programa, está presente na vida da gente. Hoje a gente não consegue mais imaginar, né, o funcionamento do mundo sem eletrônicos, e eletrônicos precisam de chip, precisam de computação. A gente fala sempre indústria 4.0, esse é o futuro. Esse é o futuro, a gente precisa ter em mente. Quero mais uma vez dizer para você que o QR Code está aparecendo aqui mais uma vez na tela. Aquela reportagem que não está que não foi exibida durante essa edição do Transição, mas é um complemento da primeira reportagem que fala lá sobre o Inova USP. Quero convidar você mais uma vez para assistir essa reportagem, agradecer a você que nos acompanhou até aqui, né? Seja pela TV ou por essa coisa, né, chamada internet, que usa também para você conseguir acessar a internet no seu celular, muito chique, né? Acesse @RedeTVT no YouTube, acesse, curta, compartilhe, comente, dê sugestões. O Transição é feito para você. A gente se fala no próximo programa. Até lá!